E a Olimpíada de Paris foi marcada por polêmicas dentro e fora dos Jogos, uma das ações mais criticadas. Antes mesmo das disputas, foi a chamada Operação Limpeza. Sem imigrantes, sem barracas, sem moradores de rua, a Cidade Luz recebeu turistas do mundo inteiro no mês de agosto. Com exceção do Rio Sena, sujo, poluído e fedido, Paris era o sonho perfeito de Emmanuel Macron. Mas e agora? Como estão os cartões postais da cidade? É sobre isso que a gente vai conversar com o Sérgio Tavares, porque o Sérgio, essa semana, passou por lá, esteve lá em Paris, esteve pela França, vai contar um pouquinho mais pra gente como foi essa visita. Tudo bem, Sérgio? Tá de volta já a Portugal, né? Boa noite. Boa tarde, Vítor. Boa noite aqui em Portugal e boa tarde a toda a audiência da Oeste. Precisamente acabo de chegar há poucas horas de Paris, há pouquíssimas horas, onde então decorreram essas famigeradas Olimpíadas de Paris. E digo famigeradas porque foram consideradas por muitos como as piores de sempre. Principalmente no que diz respeito à sua organização, com várias medidas inexplicáveis e que puseram em causa até a saúde e integridade física dos atletas, como sucedeu com os nadadores que foram obrigados a nadar precisamente nessas águas ultrapoluídas do Rio Sena. Mas também foram para muitos as Olimpíadas da vergonha. Porquê? Porque se proibiu o uso e gesto de símbolos cristãos, ao mesmo tempo que a organização protagonizou aquela cerimónia que todos sabemos, aquela cerimónia de abertura bizarra e de completo desrespeito ao cristianismo, o que provocou então até pedidos de boicote aos Jogos Olímpicos. Eu, por exemplo, eu fui um deles, eu não vi um segundo sequer desse evento assim que percebi que aquela organização tinha sido engolida pela cultura woke. Ora então, mas a juntar a outros podres dessas Olimpíadas, estão então as denúncias de várias ONGs de que houve milhares de sem-abrigos e imigrantes que foram autenticamente varridos para debaixo do tapete para que no período dos Jogos Olímpicos eles não sujassem a cidade de Paris. Isto é real, aconteceu mesmo, porque houve uma ONG chamada O Reverso da Medalha, que é uma organização que reúne mais de 100 associações ligadas à assistência social, e então essa ONG denunciou que foram mais de 12.500 as pessoas que foram removidas da cidade por causa das Olimpíadas e foram removidas sobretudo ali numa zona específica de Seine-Saint-Denis, que é uma região ao norte de Paris onde ficou precisamente a Vila Olímpica. Ora, as remoções dessas pessoas foram alvo de muitos protestos, está na internet os protestos com faixas e essas remoções aconteceram mesmo. O que é curioso é que a ministra dos Desportos e dos Jogos Olímpicos de Paris, a Amélie Castera, veio negar, ela referiu e cite que não houve nenhuma faxina social, foram palavras dela. Então o que é que ela diz que houve? Ela diz que houve, e volto a citar, uma política de acomodação de emergência. Política de acomodação de emergência, ou seja, é exatamente a mesma coisa, mas por outras palavras. Isto é quase a fazer de tolas as pessoas. Então, isto aconteceu mesmo neste país, França, onde eu estive há poucas horas, e a França é conhecida como a pátria dos direitos humanos. Porquê? Porque se denominou assim durante a Revolução Francesa, e então agora veio mostrar nestas Olimpíadas precisamente o contrário, ao expulsar milhares de moradores da rua para embelezar a cidade e não sujar a mesma. E para esconder também, obviamente, o caos social deste país que foi engolido por uma imigração desregulada. Estive lá há poucas horas e é um país completamente... Paris, então, é uma cidade completamente irreconhecível. E então lembramos que esta é a mesma França que, por exemplo, na chamada pandemia, violou os direitos fundamentais dos seus cidadãos de forma gritante, criou medidas restritivas inconstitucionais, promoveu chantagem e discriminação em torno de quem legitimamente não se vacinou, como foi o meu caso. Eu, por exemplo, estive em 2021 em Paris e não me serviram, recusaram-se a servir-me um simples café, só porque eu não estava vacinado, porque eu não cedi à chantagem da vacinação. Portanto, para percebermos que a França vive um período sombrio e todos estes aspectos que eu referi, o ataque ao cristianismo nestas Olimpíadas, o desrespeito agora nesta polémica pelos sem-abrigo, essas barbaridades pandémicas que ainda agora referi, não admiram então em França. Porquê? Porque à frente dos destinos do país está um dos maiores puppets, um dos maiores fantoches do globalismo, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron foi o tal que se formou no programa de jovens líderes do Fórum Económico Mundial
Mundial, daquela escola nazista de Klaus Schwab, e portanto tudo o que Macron promove é simplesmente para seguir escrupulosamente as regras ditadas pelos senhores de Davos e os seus amos do Fórum Económico Mundial e do Grupo Bilderberg, que, como sabemos, são os grandes responsáveis pelas várias agendas nefastas que estão a ser impostas à humanidade, relacionadas com pandemias criadas pelo homem, guerras induzidas, alarmismo climático infundado, promoção da ideologia de género, imigração desregulada. E então, países como a França serão sempre o epicentro destas medidas globalistas, progressistas e comunistas, tal como, e aí tenho que dizer, tal como o Brasil, porque no Brasil, neste momento, os líderes do governo e os responsáveis judiciais também claramente respondem aos mesmos amos de Macron, daí termos visto recentemente Macron na Amazónia, de mão dada com Lula numa autêntica lua de mel, a vender ao desbarato a Amazónia a esses globalistas. E aliás o resultado dessa lua de mel entre Lula e Macron está agora à vista, na Amazónia a arder e a ser desmatada como nunca nos últimos 17 anos. Mas voltando às Olimpíadas, termino dizendo então que já é habitual a organização deste evento aconselhar os países que recebem os Jogos a promoverem essas limpezas de cidadãos incómodos e inconvenientes, o que é de facto então uma gritante hipocrisia, porque é um evento onde se propaga, se fala tanto em igualdade, em inclusão, e depois eles fazem o oposto. Afinal, isto é tudo uma autêntica treta, como se diz aqui em Portugal. E atenção que também acontece com frequência em Copas do Mundo, organizadas pela FIFA, acontece a toda a hora na China, em grandes eventos, onde tratam as pessoas como gado, simplesmente enxotam-nas para longe desses eventos. Por exemplo, em Pequim, nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2022, foram retiradas das ruas 1,5 milhão de pessoas na China. Portanto, isto já é o modus operandi habitual. E eu também tenho que dizer, e aqui para terminar, que o ano passado em Portugal aconteceu o mesmo durante, imagine-se, as Jornadas Mundiais da Juventude. Quando veio o Papa Francisco aqui a Lisboa, também se limparam as ruas das ruas os pobres. E quem o fez foi o Carlos Moedas, que é um conhecido político aqui, que é visto com frequência em Davos, no encontro do Fórum Económico Mundial. Portanto, é outro que fala a mesma linguagem dos globalistas, fala muito em alterações climáticas, blá, 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 blá. Então, essas Jornadas Mundiais da Juventude aqui em Portugal mostraram também a hipocrisia destas instituições que, aparentemente, a própria Igreja Católica, com a visita de um Papa em que falava em ajudar os pobres, e depois fecharam os olhos a esta atitude de esconder os pobres. O mesmo Papa Francisco, que tal como Macron, e sobre aquilo que eu referi há pouco, também foi cúmplice na chamada pandemia da chantagem e da discriminação das pessoas no Vaticano através do passaporte vacinal. Portanto, ainda por cima é um Papa que acha muito bem a toda esta imigração desregulada pela Europa, é um Papa que recentemente promoveu um jantar no Vaticano rodeado de drag queens, é o mesmo Papa que diz que Lula foi injustamente acusado de crimes, etc, etc. Mas termino e reparem como tudo isto que eu falei está interligado. Governos como o Macron, como Lula no Brasil, instituições como a OMS, a ONU, organizações como os Jogos Olímpicos, a FIFA, a UEFA, empresas como a Disney, a Nike, todas elas estão a seguir as mesmas agendas, a falar a mesma linguagem, a mostrar a mesma hipocrisia. Ou seja, todas foram tomadas de assalto pelos senhores do mundo e, portanto, não admira que falem todos igual, que protagonizem situações vergonhosas e hipócritas como a que sucedeu então em França, nos Jogos Olímpicos, que foi o assunto então que trouxe hoje. E no fundo, olhem, fazem todos parte da mesma agenda, é o globalismo a engolir a humanidade, e nós aqui, e vocês a oeste, somos os escudos que tentamos impedir essa conspiração.